Queridos, nós vimos alguns domingos atrás algumas temáticas interessantes a serem trabalhadas. Nós vimos que em dado momento Deus, Ele não se esquece de você. Porém, esse não esquecer não quer dizer que todas as respostas que Ele tem para mim e para você vão ser sim. Tem alguns momentos que Deus, Ele vai dizer não. Os meus queridos e amados diáconos estiveram aqui trazendo mensagem vinda do alto, onde foi trabalhado e nós refletimos que Deus é aquele que nos liberta, que está atento a toda a angústia do seu povo. Assim também, como que por vezes, por meio dessas angústias, nós carregamos marcas. Nós carregamos algumas marcas e fomos levados a refletir de como podemos aliviar todo esse fardo que é colocado sobre nós. Concluímos na semana passada de que Deus, Ele tem um chamado para você. E qual é esse chamado? Continuar a missão, continuar a proposta, continuar com aquilo ao qual Ele designou para você fazer. Hoje nós iremos entrar em uma área por vezes muito difícil, às vezes mais difícil que receber um não de Deus. Sabe qual é essa área, querido? É aquele momento que Deus fica em silêncio. O que fazer quando Deus fica em silêncio? Como caminhar quando você não escuta nenhum sim e nenhum não? Como prosseguir quando você ora e a resposta, ela não vem? Abram suas Bíblias no Salmo 77 e no versículo de número 1. Nós vamos estar decorrendo todo o Salmo, que vai do versículo 1 até o versículo de número 20. Salmo 77, 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: clamo a Deus, sim, grito bem alto. Quem dera que Deus me ouvisse. Curve sua cabeça, feche seus olhos, não feche a sua Bíblia. Pai, obrigado. Obrigado, Pai, por esse momento que o Senhor concede a cada um o privilégio de ouvir a Tua voz. Ouvir a Tua voz através das Tuas leituras. Ouvir a Tua voz através da palavra que foi cantada. E agora, Pai, ouvir e prosseguir ouvindo através da palavra que será proclamada, Pai. Que o Teu nome cresça e o meu venha a diminuir. Que possamos guardar, reter, cravar em nossos corações todas as Tuas palavras, Pai. Nos ajuda a entender, nos ajuda a aceitar tudo aquilo que o Senhor deseja, tudo aquilo que o Senhor fala para cada um de nós. Mais uma vez, Pai, eu te agradeço. Te agradeço por cada família aqui representada. Te agradeço pela vida daqueles que assistem essa transmissão através desse equipamento de mídia.
e muitos outros que ainda irão assistir. Muito obrigado, porque se até aqui chegamos, foi porque o Senhor nos conduziu. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço. Amém. Queridos, quantas vezes em nossas vidas nós não estamos nessa situação que o salmista ele relatou para nós, de clamar a Deus, de gritar por Deus, de buscar ao Senhor, de orar a noite toda, de estar ali prostrado diante dele, ler constantemente, esperar de maneira contínua, chorar e chorar. E Deus permanece em silêncio. Queridos, nós vamos fazer uma leitura do verso 2 até o verso de número 6. E nós vamos tentar identificar qual desses momentos melhor se encaixa na minha e na sua vida. O versículo 2 ele diz: quando eu estava angustiado, busquei ao Senhor, orei a noite toda de mãos estendidas para o céu, mas a minha alma recusou ser consolada. Queridos, quantas as vezes que nós buscamos a Deus, quantas as vezes nós dizemos a Ele: eu não quero ser consolado, eu não quero uma palavra, eu quero que o Senhor haja, eu quero que o Senhor resolva, eu quero que o Senhor esteja à frente, eu quero que o Senhor me responda. E todas as vezes nós tentamos, e o que vem é o silêncio. Quantas vezes talvez isso já não aconteceu comigo e com você? Nós perguntarmos a Deus e querermos justificação da parte dEle por algo que procede, por algo que ocorre, por algo que se estende na minha e na sua vida. Às vezes nós não queremos ser consolados, nós queremos passar por aquela situação, mas Deus, Ele permanece em silêncio. Talvez você se encontre no versículo 3 ao versículo 5, que ele diz: lembro-me de Deus e começo a gemer, desfaleço ansioso por sua ajuda, tu não me deixas dormir, estou tão desesperado que não consigo falar, penso nos dias que passam, nos anos que muitos se foram. Será que é nessa situação que você se encontra? Quantas noites sem dormir, quantas noites sem conseguir dar uma palavra, você se prostra diante ao Pai e você não consegue falar, você não consegue se expressar, por vezes você só consegue chorar. Amados, por quantos dias isso não tem se estendido? Por quantos meses, talvez anos, e nós nos perguntamos: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? E qual é a resposta? O silêncio. Talvez você esteja como do verso 6 em diante, que ele diz: à noite relembro canções alegres, consulto minha alma e procuro compreender a minha situação. Por vezes tentamos focar em algo diferente, mas logo nós voltamos a pensar, e por vezes a questionar a nós mesmos: onde foi que eu errei? Se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse feito aquilo, se eu não tivesse dito isso, se eu não tivesse ido ouvindo talvez eu não estaria nessa situação, talvez eu não me encontrasse nesse deserto ao qual eu me encontro hoje. E por vezes você começa a entrar num loop gigantesco e se pergunta: acaso o Senhor me rejeitou em definitivo? Versículo 7: jamais voltará a ser bondoso comigo? Será que você já fez essa pergunta? Será que naquele momento de angústia em que Deus viu o seu choro,
viu o seu lamento, viu o seu pranto. Você não olhou para o céu e questionou a Ele: o Senhor me rejeitou por completo? Não vai ter bondade mais para comigo? O verso de número 8, ele questiona: seu amor se foi para nunca mais voltar? Deixou de cumprir as suas promessas para sempre? Qual tem sido a minha pergunta diante do silêncio de Deus? No verso 9, ele faz mais uma pergunta e diz: Deus se esqueceu de ser bondoso? Em sua ira fechou a porta para a compaixão? Pensei, é por esta razão que eu sofro, ó Altíssimo. Ele voltou a sua mão direita contra mim. Queridos, a aflição que o salmista estava transmitindo nesse cântico era muito grande. A angústia, o sofrimento, a dor, a revolta, que por vezes repara sobre mim e cai sobre você, mediante o silêncio de Deus, é grande. E após pensarmos, falarmos, gritarmos tudo isso, qual é a resposta de Deus? Nenhuma. Ele se permanece em silêncio. Amados, houve um período da história do povo de Deus, o povo que se chama pelo nome dele, em que Deus passou 400 anos sem se revelar profeticamente para o seu povo. O período que nós conhecemos como período interbíblico, o período que vai de Malaquias até João Batista. Aquele período em que Deus, ele esteve em silêncio profeticamente. E como o povo ficou? Talvez como eu e como você estamos na trajetória da nossa vida. Talvez sem saber se é para seguir, se é para parar, se é para a esquerda, se é para a direita, se é para comprar, se é para vender, se é para estar perto, se é para se distanciar. Amados, o que fazer? Se o salmista, ele terminasse esse cântico neste momento, nós estaríamos em mais lençóis, porque não conseguiríamos entender qual o desejo do Pai para cada um de nós. Porém, do verso 11 ao verso de número 20, nós veremos uma atitude, uma ação que podemos adotar para que venhamos a tentar resolver, sanar esse dilema. O primeiro vai do versículo 11 até o versículo 12, que diz: depois, porém, lembro-me de tudo o que fizeste, Senhor. Recordo-me de tuas maravilhas do passado. Elas estão sempre em meus pensamentos. Não deixo de refletir sobre teus poderosos feitos. A primeira situação, queridos, que podemos adotar é lembrar, é trazer à memória, é recordar tudo o que Deus já fez na sua vida. A sua vida foi só desgraça, meu irmão? Foi? Nesse momento, lembre dos tempos bons. Lembre dos tempos alegres. Lembre dos tempos felizes. No momento da angústia, da tristeza, da dor, traga à sua memória aquilo que lhe traz paz. O poder de Cristo na sua vida, na vida da sua família, na sua casa, na vida daqueles que estão próximos a você. Esse momento é algo particular, é um recorte. A sua vida não se resume a isso.
Amado, no momento da angústia, no momento da aflição, em que Deus faz um silêncio para cada um de nós, nos é necessário lembrar tudo o que Ele já fez. Parece que nós esquecemos o Deus maravilhoso, que me tirou de lugares tortuosos e me colocou com os pés fincados na rocha, de morador do inferno a concidadão do céu, de alguém perdido, pobre, miserável, alguém que vai estar andando nas ruas de ouro e de cristal, de alguém que não tinha perspectiva de vida, alguém que transmite o brilho de Cristo a outras pessoas. Lembre disso. Nesse silêncio que Deus faz em seu coração, traga à sua memória tudo o que Ele fez na sua vida. No versículo 14 ao versículo 15, nós lemos: És o Deus que realiza maravilhas, mostras o teu poder entre as nações, com o teu braço forte, resgataste teu povo, os descendentes de Jacó e José. Se primeiro eu preciso lembrar o que Deus fez na minha vida, em segundo lugar eu preciso lembrar o que Ele fez pelos que estão ao meu redor. Queridos, o que Deus fez por pessoas que estão próximas a você? Quantos milagres, quantos testemunhos, quantas bênçãos você já não ouviu pessoas relatarem a você das maravilhas que Deus tem feito na vida delas? Lembre-se disso, porque o Deus que agiu na vida daquelas pessoas é o mesmo Deus que age na tua vida. Lembre o que Deus fez com os nossos antepassados. Lembre o que Deus fez com Jacó. O segundo se tornou o primeiro. Lembre o que Deus fez com José, um escravo que se torna governador. Mas todos eles passaram pelo período do silêncio. Todos eles passaram pelo período da angústia. José, em um momento, estava lá naquela cova, e os irmãos se afastavam dele, e começavam a conversar, começavam a dizer como é que ia resolver a situação dele. E talvez em um determinado momento eles pararam de conversar, e José estava lá dentro, talvez se perguntando: e agora? E agora? E agora? E quando ele imagina que os irmãos vão tirar ele e vão dizer: a gente estava brincando, pegadinha do malandro, nhenhé. Eles vendem aquele jovem como escravo. Mas depois de um período de dificuldades, um período de silêncio, José consegue a graça de poder se salvar e salvar todo aquele povo, mediante a palavra de Deus. Amados, lembre daquilo que Deus já fez, por aquelas pessoas que estão ao seu redor, por aquelas pessoas que chegam até você sorrindo, contando uma bênção, e às vezes a bênção é que ela encontrou 10 centavos que estava perdido dentro de casa, e aí por vezes nós não nos alegramos com aquela bênção. Lembre disso. Isso vai fazer a total diferença no momento de silêncio do nosso Senhor Deus. O terceiro ponto está lá no verso 16, que vai até o verso de número 20, que diz o seguinte: as águas te viram, ó Deus, as águas te viram e estremeceram, até as profundezas do mar se agitaram, as nuvens derramaram chuva, os trovões ressoaram nas alturas, os teus relâmpagos riscaram os céus, no redemoinho ouviu-se um estrondo do teu trovão, os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra tremeu e se abalou, teus caminhos passou pelo mar, teu trajeto pelas águas poderosas, e ninguém percebeu os teus passos. Conduziste o teu povo com um rebanho de ovelhas pelas mãos de Moisés e de Arão. Querido, Deus precisa ser lembrado por cada um de nós como todo poderoso. Assim como venhamos a lembrar
que Deus, Ele é aquele que operou e operará na minha vida, assim como Ele age na vida de cada um dos que está ao meu redor. Ele também é Senhor, governador de todas as coisas. Deus, Ele fez com que não chovesse durante 3 anos e 6 meses, com o nosso amiguinho Elias. Em outro momento, Ele fez com que chovesse 40 dias e 40 noites, com o nosso amiguinho Noé. Esse mesmo Deus cria tudo através do nada. Ele levanta reis, Ele depõe reis, Ele abre o ventre daquela que é estéril, Ele livra dos leões, da fornalha ardente, derrama maná dos céus, água da rocha, cura através da fé. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Porém, Ele também é o Deus que por vezes fica em silêncio. Amados, o que nos ajudará a atravessar esse período que nós não conseguimos escutar a voz de Deus é lembrar de tudo o que Ele é na minha e na sua vida. Porém, queridos, a bronca está aí. É uma problemática antiga nós não lembrarmos o que Deus fez na nossa vida. E é por tal esquecimento que nos desesperamos quando por aflições nós passamos. Não é por tal esquecimento que você passa pelas dificuldades, porque você vai passar por elas lembrando ou esquecendo. Mas porém, quando você lembra de quem é Deus na sua vida, você não se desespera, você não se desampara. Você entende que o choro, ele dura um período, mas no outro dia, no outro período, no outro momento, em um determinado momento, Ele vai trazer a alegria ao meu rosto. Os hebreus no deserto, eles viveram muito essa situação. O tempo todo, eles esqueciam o que Deus já tinha feito na vida deles. E o que é que acontecia? Eles começavam a murmurar. Eles começavam a idolatrar. Eles começavam a resolver do jeito deles. Lembrar quem Deus é vai te ajudar a por vezes esperar e não tentar resolver do seu jeito. Amados, isso se dá por muitas vezes de nós não lembrarmos. Sabe por quê? Porque às vezes nós não estamos atentos a tudo o que Deus está falando ao nosso coração hoje. Por exemplo, nesse momento, o que é que você está pensando? Talvez em chegar em casa, porque vai trabalhar amanhã. Talvez se perguntando por que o pastor prega tanto isso ou aquilo. Talvez conversando com o irmão que está do lado. Talvez pensando que está com fome e precisa ir para casa. Talvez pensando para onde vai quando sair daqui. Pois é, queridos, é exatamente isso. É por não prestar atenção no que Deus está falando para você hoje, que você não entende o silêncio de Deus na tua vida amanhã. É por não guardar, não reter, talvez imaginar que o que Deus tem transmitido para você é pouca coisa ou quase nada. Que quando estamos na bronca, nós nos desesperamos e rodamos no deserto durante 40 anos, sem lembrar da promessa que Deus tinha feito, que ia nos levarmos para um lugar que manava leite e mel, que era um lugar abençoado, que era um lugar tranquilo. Mas você não prestou atenção.
Você não estava atento. Você perdeu. Como se lembrar de algo que nunca esteve na sua mente? Amados, lembre, retenha o que Deus tem falado para você. Guarde todas as palavras, porque o momento de você usá-las vai chegar. E talvez, se nós não guardarmos, teremos apenas perdido tempo em estarmos sentados nesse banco duro, com calor, podendo estar em casa, talvez no ar-condicionado, descansando. Perca seu tempo não. Porque Cristo, Ele não perdeu dele. O silêncio, por vezes Ele está aí. E durante Ele, e talvez nesse momento, você ainda pode estar se perguntando, sim. E a resposta? Ela não vai vir? Pois é. Não. Talvez porque ela já veio. Talvez porque ela já veio, mas não foi a que nós desejamos. Talvez ela já veio, mas não foi a que nós queríamos. E aí, o que fazer? Nós vamos buscar outras palavras para fazermos as mesmas perguntas? Querido, em nome de Jesus, preste atenção. Preste atenção em tudo que Deus transmitiu, transmite e vai transmitir para você. Porque isso vai te ajudar e muito. Quando a resposta ela não vier. Porque eu irei entender que aquele momento é um momento de me lembrar e de me recordar que Ele cuida de mim. Que Ele tem cuidado de mim. Amados, lembre-se que quando todos os teus medos estiverem transbordando dentro da tua alma, quando o céu ele estiver escuro e parecer o fim, Deus, Ele está do teu lado. Ele sente a sua dor, Ele vê o seu choro. Mas creia que a resposta Ele já te deu. Mesmo sem entender os planos dele, confia e crê que Ele tem o que é bem melhor para você e para mim. Pois é Ele que sabe o amanhã e guarda a tua vida. Entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Baixe sua cabeça. Feche seus olhos. Medite na letra desse hino que vai ser cantado. Lembre-se que Deus, Ele não é Deus de acaso. Ele não é Deus de incertezas. Ele é um Deus que cuida, que provê, que diz não, que diz sim, mas que também fica em silêncio. Aí com a cabeça baixa, com os olhos fechados, lembre tudo que Ele já fez na sua vida. Lembre tudo que Ele já operou. As pessoas que estão ao teu redor. Lembre o quão poderoso Ele é na sua vida. Creia, confie e espere.